Convergência de malha. Quando você modela um talude qualquer lá no seu software e você vai trabalhar com essa metodologia de tensão-deformação, você vai ter que discretizar. O que é essa discretização? É você dividir todo esse modelo em que? Nos tais elementos finitos, tá? É o que a gente tem nesse exemplo da imagem B aqui, ó. Então, eu fui lá, discretizei, tá? E eu vou e falo para o software, ó, analisa para mim a estabilidade desse talude. Aí, olha o que o software vai fazer. Ele vai te dar, para esse exemplo aqui, por exemplo, né, ele vai te dar uma superfície ou uma região de ruptura que ela vai ser mais ou menos alguma coisa desse tipo aqui, ó. Então, o que é isso aqui? Vai ter uma paleta de cores, né? O software é excelente para isso hoje, das cores mais frias, as cores mais quentes. Aquelas cores mais quentes vão representar os maiores deslocamentos e aí você consegue verificar essa transição. Onde você tem mais deslocamento no seu modelo, no seu software, seria aquela região de mais deformação. Então, a princípio, né, seria onde a gente vai ter uma ruptura. E você consegue casar muito bem isso com equilíbrio limite. Ó, eu consigo enxergar que existe aqui uma superfície de ruptura. E essa é uma das grandes vantagens do elementos finitos, né, do método de elementos finitos, porque faz mais sentido, cara. Para qualquer um de vocês aí que já analisou uma estabilidade de um talude, no GeoSlope, no Slide, o que o software te dá? Ele te dá uma superfície de ruptura como sendo a crítica. Opa, então eu sei que aquela superfície me representa a possibilidade ou não de um deslizamento. Agora, não quer dizer necessariamente que lá no campo vai romper exatamente sobre aquela superfície de ruptura. O que uma análise de tensão-deformação te dá é uma certa precisão, porque ela não te dá uma superfície, ela te dá uma região de deslocamento. Então, condiz muito mais com a prática. Acho que faz sentido, não faz? O que a gente faz, então? Eu gosto de dividir esse estudo de análise de tensão-deformação em 3 etapas. Primeiramente, eu faço uma discretização superficial. Eu falo para o software, ó, coloca 3.000 elementos aí dentro e roda para mim uma estabilidade só para eu verificar onde que vai estar a região crítica. E aí ele vai me dar um resultado. Eu tenho 2 opções. Ou eu continuo aumentando o número de elementos desse modelo como um todo, isso vai me gerar mais tempo, ou melhor, vai me gastar mais tempo, vai demandar mais tempo, mas tende a me dar um resultado, um fator de segurança mais preciso. Ou então, eu vou para uma segunda opção, que é já partir para um refinamento de malha. Então, toda essa região discretizada é uma malha, e aí eu vou simplesmente analisar o seguinte. Bom, já que eu verifiquei que essa região aqui, ó, é a região onde eu tenho essas maiores deformações, o que eu vou fazer? Eu vou voltar no software e vou aumentar o meu refinamento. Eu vou fazer um refinamento dessa malha, só naquela região de interesse. Então, eu venho aqui nele, eu gero um polígono aqui, ó, e falo o seguinte, o Phase, o Plaxis, o RS2, você vai densificar para mim, tá certo? O número de elementos finitos que você vai ter ali. Por que disso? Porque o restante do meu modelo não me interessa. Eu não estou preocupado com as deformações, com os deslocamentos que vai ter nessa região. Tanto porque não vai nem dar resultado. Eu estou interessado justamente verificar qual vai ser a movimentação, os deslocamentos máximos, o fator de segurança máximo nessa região. Isso é refinamento de malha, e para isso eu preciso fazer um estudo de convergência de malha. Ou seja, até quanto que eu posso aumentar esse refinamento? Até onde que eu vou parar? Qual que é o critério de parada?
E aí, no doutorado, eu estudei lá 2 critérios estatísticos que a agronomia, tem alguém com um pezinho na agronomia aí? O pessoal da geologia flerta muito, né, com a agronomia, pelo menos no, na essência, né, dos centros. Eu fui descobrir há poucos dias que, para muitos lugares, geologia é centro de ciências agrárias, cara, não é nem exata, né? Não sei se é por causa do baseado. Brincadeira, pessoal. Bom, então, o que que acontece aqui, ó? Eu vou precisar trabalhar com o tal do refinamento de malha. Eu vou precisar falar para o software, eu quero que você analisa uma região mais específica. Beleza? Tamo junto? Vocês estão boiando muito aí? Estão me entendendo? Tá claro? Tá rápido? Me dá um feedback aí. Tá claro sim, Clínio. Tá, então beleza. Eu trouxe para vocês aqui, ó, um resultado justamente desse estudo de convergência de malha. Então, imagina o seguinte, eu tinha aqui esses 2 modelinhos, né? Aqui embaixo, sem refinamento, e aqui em cima, com refinamento. Olha que interessante, ó. Essa imagem B, ela tem muito mais elementos, ó. Tem 4.000 elementos, enquanto essa de cima aqui, ela tem 1.000 elementos. Qual das duas é mais precisa? Para a minha finalidade aqui de estabilidade de taludes, a A ou a B? A A é muito mais precisa. Por que que a A é muito mais precisa? Porque é na A que eu já defini, ó, um refinamento. Esse resto aqui não me interessa. Eu quero justamente saber, né, qual que é a densidade e qual que é a deformação que acontece na minha área de interesse. E é nisso que, pensando aí em termo prático e de software, que o slide, que não tem nada a ver com elemento finito, ele ajuda muito. Porque você pode não saber mexer nada em elementos finitos, mas se você roda o slide e ele te dá uma superfície de ruptura, você consegue até mesmo importar essa superfície de ruptura do slide lá para dentro do software, né? Se for do mesmo pacote, né? Da Rock Science, eu sei que importa para o RS2, para o Phase. Agora, se importa para um outro software lá da GeoStudio, eu acredito que não, tá? Então, vamos lá, ó. Eu peguei aqui um dado, isso aqui é um estudo recente desses camaradas aqui, ó, de 2018, e eles fizeram justamente isso. Eles pegaram uma seção, um talude, por exemplo, e simularam diferentes estudos de malha. Então, ó, alguns deles, eles fizeram sem refinar essa malha, então foi lá, ela toda discretizada aqui, e rodaram. Aí vamos supor, por exemplo, que eles rodaram e tinha aqui, sei lá, 100 elementos dentro desse modelo. Esses 100 elementos deram um fator de segurança. Aí o que que eles fizeram? Eles passaram de 100, passaram para 500 elementos e isso deu um outro fator de segurança, mais baixo. Depois eles passaram até para 1.500 elementos, passou para um outro fator de segurança mais baixo ainda. Isso sem refinar. Quando eles refinaram, né, eles viram que a ruptura seria aqui, por exemplo, ó, eles começaram a refinar só essa região. Pá, 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 pá. Aí fizeram o mesmo estudo de novo, com uma seção agora refinada. E qual foi a conclusão? Independente do software que eles utilizaram. Aqui, ó, Plaxis, Opton, né, foram variando o software aí, e o resultado foi o mesmo. Quanto mais refinado é o seu modelo, a resposta é mais precisa e, no caso específico de estabilidade de taludes, é o que a literatura te mostra, eu vou te mostrar uns exemplos aqui, é o que eu cheguei de conclusão, analisando quase 100 geometrias diferentes, fazendo quase 100 análises diferentes, é que já é óbvio, quanto mais você refina, mais preciso é. Agora, o que é essa maior precisão para nós em estabilidade de taludes? É a diminuição do fator de segurança. Faz sentido? E olha o seguinte, quanto mais você refina, quanto mais você aumenta o refinamento, o fator de segurança ele tende a cair cada vez mais. Eu já vi um estudo,
tá? Posso estar errado, isso aqui vai para o YouTube, quem vê isso aqui depois chegar em alguma coisa diferente, deixa lá o comentário, mas eu vi um estudo em instabilidade de taludes que mostrava diferente. Mostrava que existia um aumento no fator de segurança até a convergência quando ele ia aumentando o modelo. Os outros 1000 estudos que eu vi, era todo o contrário. Quanto mais você refina, quanto mais você aumenta a densidade, o número de elementos ali, o fator de segurança vai, ó, caindo. E aqui a gente tem 2 exemplos, ó. Vamos tentar interpretar isso aqui, ó. Não sei se a resolução vai estar muito legal para vocês aí, ó, mas eu vou pegar 2 exemplos só. Esse primeiro aqui, ó, que é essa linha tracejada vermelha, vamos identificar ele aqui, ó. Ele está cá em cima, né, ó. Começa aqui e vai descendo, ó. É um elemento de 6 nós, tá? 6 nós não é qualquer porcaria, é um elemento bonzinho. Provavelmente é um triângulo de 6 nós, né? Com uma malha não refinada. Então, beleza, né? Não vai ser nenhuma Brastemp, mas tudo bem. E vamos comparar com essa reta contínua, perdão, essa curva contínua aqui, ó, em linha vermelha, que ela está aqui, ó. Ó, é o mesmo software, ó, usou o mesmo software. Qual que é a diferença agora? A malha também é não refinada, só que agora eu mudei o meu elemento, ó. Agora é um elemento de 15 nós. Olha o que está acontecendo. O que vocês reparam de diferente aí, ó? Observa que a variação do fator de segurança, ela é muito menor quando você usa um elemento com mais nós. É lógico, isso é uma questão de quê? Precisão do seu elemento finito. Tá joia? E aí? Com qual desses elementos eu vou buscar trabalhar? Vamos pegar o exemplo aqui do RS2, que tem esses 4 exemplos aí, ó. Esses 4 tipos de elementos. Com qual vocês gostariam de trabalhar sempre? Pô, é lógico que eu vou querer trabalhar com esse quadrilátero aqui de 8 nó, porque ele é o mais preciso, então eu vou ter uma melhor resposta. Não necessariamente. Sabe por quê? Porque esse cara, ele pode te demandar um tempo que você não tem para rodar uma análise. Se você não discretiza, não mexe com refinamento, vai trabalhar com isso aqui, ó, isso pode te dar um resultado pior do que se você utilizasse esse fuleirinho aqui, tá? O pessoal aí das estruturas, o Timochenko, né, que é do referência lá em materiais, em resistência, que me perdoe a expressão, fuleiro, porque ele era fã desse carinha aqui também. Esse cara pode te dar uma resposta muito melhor se você estiver utilizando uma malha refinada, enquanto esse aqui não, você não usou refinamento. Esse cara aqui, ó, esse quadrilátero de 8 nós, você pode fazer uma análise, essa análise durar aí, ó, 120 horas para ficar completa, para você terminar, enquanto esse cara aqui pode te demorar lá 1 hora e 10. Então, tudo depende, tá? Tudo depende só da precisão do elemento? Não, depende da precisão do modelo, se você está usando ou não um refinamento de malha, tá? Pode estar muito abstrato aqui, mas eu vou começar a mostrar um pouco de resultado para vocês. Eu trabalhei com 3 sessões diferentes. Então, peguei uma sessão de cada mina, estudei 3 minas diferentes, consegui um levantamento razoável dos dados, resistência, deformabilidade dessas 3 minas e fui estudar isso aqui. Então, o que eu fiz? Peguei uma dessas sessões, modelei ela, tá? Aqui vocês estão vendo aí elementos quadrilaterais de 8 nós, por exemplo, tá? Então aqui tem uma diferença dessas anteriores, né? Aqui você vê triângulo, aqui você vê quadrilátero. Então, beleza, eu fui lá, modelei isso e falei para o software, roda para mim e dá uma análise. Olha o que ele fez. Ele me deu uma paleta de cores, onde quanto mais azul é a cor, quer dizer que não tem deslocamento nenhum ali. Então, eu estou interessado justamente nessa região de cima.
Se você pega um modelinho desse aqui, uma geometria dessa, e joga lá no slide, no GeoSlope, ele não vai te dar um resultado desse, ele vai te dar uma coisa assim, ó. Aí você pode ir lá no display do software, ele vai só te melhorar. Vai dividir lá suas fatias e vai te dar um fator de segurança. Ele não mexe com deslocamento, com deformação. Agora, o de tensão, deformação, sim, obviamente. E você consegue, por exemplo, dentro do mesmo pacote, importar essa geometria para cá. E cada é bacana demais. Eu sou aqueles meninos que desde 5 anos brinca com videogame, né? Adora videogame. Então, depois que você vai trabalhar na faculdade e descobre esse mundo aqui, você fica até doido, né? O problema é quando o cara quer só apertar e não sabe nem dar um poderzinho, né? Ou seja, ele sabe apertar botão, mas não sabe nem o que ele está fazendo. Quando você importa essa superfície e traz para dentro do software de elementos finitos e o software faz assim, ó, é legal demais. O que que isso mostra para a gente? Mostra que faz sentido. Você está usando dois métodos diferentes que não conversam. Um vai pegar lá um semicírculo, vai dividir em quantas fatias você pedir e vai fazer a análise de equilíbrio limite, e o outro não, ele vai pegar os seus materiais, o peso próprio, aquela tensão lá nas diferentes cotas, e em função dessa tensão, dessas forças, ele vai simular os deslocamentos em função dos dados que você inseriu. Aí quando você casa as duas coisas, dá um negócio desse, né? Desce até uma lágrima assim, cara, é bacana demais. Só que para isso, seu Rambo, precisa se ter precisão onde? No modelo? Também, só que mais do que no modelo, nos dados de entrada. Se você entra com dados de entrada de muito boa qualidade, não vai dar em nada, tá? E aí, o que que eu fiz então? Eu verifiquei, né? Eu falei para o software, me gera aí uma superfície, uma região de ruptura que eu quero analisar e eu vou trabalhar em cima dela. Aí, o que que ele fez? Me gerou isso aqui. O que que eu fui fazer na sequência? Eu discretizei, eu refinei só essa região aqui, ó. Fui lá no software, abri uma janelinha lá, né? E aumentei o número de elementos só ali dentro. E observa que os outros elementos ó, nas extremidades, eles vão ficar gigantes, né? Tem problema para mim? Se você for olhar na essência da coisa, quanto maior o elemento, ele vai te dar resultado menos preciso. Só que aqui, cara, ó, toda essa região aqui, ó, eu já vi que a deformação é zero. Eu estou preocupado é justamente aqui, ó. Se eu quiser uma certeza, eu vou lá no método de equilíbrio limite, simulo isso e eu vou ver que a ruptura vai estar nessa região de cima. Então, aqui, ó, eu poderia muito bem fazer o seguinte, eu poderia até cortar tudo isso aqui, ó, do meu modelo fora e ficar só com essa região de cima. Eu vou estar ganhando em tempo, eu vou estar reduzindo o número de elementos ali dentro e tranquilo, vai me dar uma resposta igual, tá? Então, esse seria um passo a passo, tá? Para quem aí pretende trabalhar com esse tipo de abordagem, pensa sempre, você tem que discretizar, você tem que escolher um elemento finito que seja de boa, de razoável precisão, só que essa precisão ela também tem que estar alinhada com o tempo que você tem disponível. Pode ser que você vá trabalhar lá com um elemento de menor precisão, menos número de nós, mas ele vai te dar um bom resultado se você refinar. Então, o elemento preciso sem uma combinação com um bom refinamento não te leva a lugar nenhum, tá? Você vai cada vez mais perder tempo em cima de análise, o computador fica rodando o final de semana inteiro, você não consegue mexer em mais nada, porque a placa-mãe vai destinar toda a força dela para aquele software, aquela análise que é pesada, tá? Outra geometria de uma outra mina que eu peguei também, ó. Fiz a mesma coisa, olha que bacana, ó. Discretizei agora em elementos triangulares, mesma coisa. O que isso aqui representa? Ó, pega isso, roda no slide, lá
no geoslope, ó, muito semelhante com uma superfície de ruptura, tá? O que a gente faz na sequência? Refina só aquela região. Todo esse resto aqui, ó, você pode muito bem recortar totalmente do seu modelo. Isso aqui é só para pesar a sua análise e te fazer perder tempo. Peguei um outro exemplo, um terceiro exemplo, uma mina a céu aberta 3, ó, a região aqui, ó, ficou bem maior de deslocamento agora, né, cara? O que eu fui e fiz? Refinei toda essa região. E todo esse resto aqui, ó, ele ainda está com os elementos bem miudinho. Poderia ter aumentado bem mais. Não é interesse? Vamos ver se vocês estão bons aí na teoria de estabilidade de taludes, né? Esse tipo de ruptura aqui, vou pegar essa imagem, né? Esse tipo de ruptura aqui é uma ruptura local ou ruptura global? Aí depende, né? Local. Tem geólogo, por exemplo, que fala, não, passou de 3 bancos, já é global. Depende, se você está comparando, por exemplo, vamos comparar aqui, comparando essa com essa aqui, né? Você tem lá quase 20 degraus, 20 bancos, isso aqui é local. Ó, esquece esses degraus aqui, ó, vamos supor que fosse assim, ó, isso aqui é local, por quê? Porque é uma região pequena em relação a todo o seu modelo, toda a sua cava. Agora, e essa aqui? Pô, tá pegando a cava inteira, todos os bancos aí, ó. Isso aqui é ruptura global. Qual que você tem que analisar em um projeto aí de estabilidade de cava ou de talude rodoviário? As duas. Aí você coloca o software na mão do menino lá, menino todo, seja estagiário principalmente, né? Quando você vai dar uma aula de programa para o cara fica todo feliz, né? O engenheiro júnior acabou de chegar para aprender, né? Principalmente, ele vê um resultado lá, beleza, deu uma rupturazinha aqui e fica todo. Vão atacar nela lá. Só que às vezes essa ruptura local para uma mina, pouco importa, cara. Por quê? Se o negócio rompeu nessa bancada aqui, ó, deixa romper. Vai matar a gente lá para baixo? Vai fazer estrago? Tem equipamento? Não, não tem. Então, deixa eu descer, porque é mais área exposta e eu vou poder lavrar o meu minério. Agora, quando você encontra um negócio desse tamanho aqui, sai de baixo, né? Vamos partir para um plano B, vamos ver o que está acontecendo, tá? Então, é lógico, né? Depende aí, cada caso é um caso, tá? Mas, principalmente nessa questão aí de mina, de cavo a céu aberto, a ruptura global, na maioria das vezes, ela, obviamente, vai ser que vai preocupar mais. A local, nem sempre. Alguém quer fazer alguma contribuição? Pode ficar à vontade aí, pessoal. Senão eu vou só Posso, posso falando. só, às vezes, dar um pitaco aí, Com Klinger, também? certeza. Fala comigo. É justamente essa questão que você disse mesmo, porque a ruptura local, às vezes você tem uma berma, né, uma bancada lá, cara, que você deixou ela mais alta justamente para isso, para você já estar ciente daquilo lá, fala, não, deixa isso daqui como segurança, porque se romper, rompe localmente, se a tua bancada ela consegue absorver o volume de material e você não inicia, não engatilha toda a parte da ruptura global, porque a hora que rompeu globalmente, meu caro, aí é custo em cima de custo. Não tem jeito. Exatamente. Quando a gente trabalha com mineração, você tem que pensar nos custos também, além, claro, tem a questão da segurança, mas o que vale é custo. Então, é mais fácil você gastar com remediação numa global do que você gastar com remediação numa local. Isso daí é sem sombra de dúvida. Com certeza. E geralmente, os danos globais, quando você tem uma ruptura global, o dano para a mina ele é infinitamente superior, porque imagina você ter que fazer o retaludamento de uma bancada de 30 metros para você fazer um retaludamento de uma bancada de 150 metros. É É, uma diferença aí que realmente às vezes o pessoal, por a gente tratar, né? Eu, às vezes estou dando um pitaco enquanto engenheiro de Minas aí, mas isso acontece, pode acontecer e tem que ser levado em conta. com certeza. A,
o Morro da Mina, a mina do Morro da Mina aqui em Lafayette, né, perto de Viçosa, é região metropolitana quase, né, sentido a BH, PH. Uhum. eles tiveram um problema disso lá, né, teve um setor lá do talude deles lá, da cava, que teve ruptura global, tiveram que fechar, fazer todo um plano de restauração lá, eu lembro que na época deu um pepinozinho para eles lá. Por quê? Ruptura é global, né? Região dos xistos lá, É, chato pra caramba. exatamente, exatamente. Aquele xisto, tem um tal de xisto grafitoso lá, cara, o bichinho é chato. É enjoado, cara, é Isso. enjoado. Se o pessoal começa a abrir a bancada, você vê nele e fala, Você pensa bem o que você vai chora. fazer aí. Exatamente.